Do pessoal do Twitter que está mandando aqui, que eu achei muito interessante a pergunta. Quem mandou para a gente foi a Lohane Level, assim é o codinome dela, e ela pergunta o seguinte: no livro de Daniel, a identidade do arcanjo Miguel parece confusa. Ele é o mestre Jesus ou um anjo? Olha que pergunta interessante e inteligente. Miguel, nós temos que fazer uma diferença aqui entre a crença adventista sobre Miguel e a crença de algumas pessoas sobre Miguel. Vou explicar o que é isso. Algumas pessoas usam o termo Miguel em referência a Jesus para dizer que Cristo é uma criatura. É uma classe religiosa que faz isso. Os adventistas, o sétimo dia, não. Nós cremos ser Miguel um dos nomes de honra de Cristo, mas que em nada diminui a divindade dele. A divindade de Cristo é tão clara em textos como Romanos 9, verso 5, 1 João 5, 20, João 1, versos 1 a 13, verso 14, Hebreus 1, 3. A divindade de Cristo você vê também em João 20, 28, Colossenses 2, 9. Então tem muitos textos que são claros. Cristo é Deus no mais pleno sentido. Mas realmente Miguel é um dos nomes de Cristo. Por alguns motivos. Primeiro, o nome Miguel, ele é um desafio. O significado dele no hebraico. A tradução é assim: quem é igual a Deus? Uma pergunta. Por que Cristo adotou esse nome? Porque lá em Isaías 11, 11 a 14, percebemos, Tito, que Lúcifer queria ser igual a Deus e sentar-se no trono de Deus. E aí Cristo, depois da queda de Lúcifer, Cristo assumiu este nome, Miguel, para demonstrar que só Cristo é igual a Deus o Pai e ao Espírito Santo em divindade. Miguel é apresentado em Apocalipse 12, versos 7 a 9, em confronto direto com Satanás e os anjos de Satanás. O conflito, nós sabemos, é entre Deus e Satanás e não entre uma criatura e outra criatura. E realmente em Daniel nós podemos perceber que Miguel é um dos nomes de honra, um dos nomes de guerra de Cristo. Por quê? Ali em Daniel nós percebemos 4 grandes blocos proféticos. No capítulo 2, Cristo é apresentado como a pedra que destrói uma estátua que simboliza os reinos deste mundo. E essa pedra vai tomar conta de todo mundo, se refere à volta de Cristo. No capítulo 2, Cristo, a pedra, é o tema central. No capítulo 7, Cristo aparece como Filho do Homem. No capítulo 8, Cristo aparece como príncipe do exército do Senhor. E nos capítulos 10 a 12, que é o 4º bloco profético, aparece Cristo como Miguel. Então, se nos 3 primeiros blocos proféticos Cristo é o centro, por que só o último, uma criatura, seria o centro? O paralelismo dos blocos proféticos de Daniel seria quebrado. Então Cristo é o centro em Daniel 2, em Daniel 7, em Daniel 8 e Daniel 10 a 12. Com o nome de honra Miguel, que significa um desafio a Satanás. Portanto, o fato de Cristo ser chamado de Miguel é um nome de honra dele e de forma alguma desmerece a divindade absoluta do Salvador. Muito boa, professor, muito boa mesmo. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que é interessante. Quero ver como é que você vai responder isso daí.